todo mundo sabe que eu queria manter o teto. Todo mundo sabe disso. Aí, quando sai uma revisão, porque senão não passa no Senado ou não passa não sei aonde, eu tenho duas opções. Uma é falar que a democracia brasileira não sabe o que faz, que estão sendo irresponsáveis em política fiscal. Eu nunca vou falar isso. Eu tenho que dizer o seguinte, é uma democracia. Nem sempre o ponto de vista da economia vence. Por exemplo, eu tinha secretário do Tesouro que preferiu pedir demissão do que aumentar o valor de 300 para 400. Agora, eu acho interessante o seguinte, muita gente que diz que as pessoas estão comendo ossos, que as pessoas estão com dificuldade, estão passando uma fome nunca vista, quando eu cedo ao Senado ou à Câmara, dizendo, olha, se for 300 para 400, em vez de o nosso déficit cair de 10,5 para 1 esse ano e para 0 o ano que vem, ele fica em 1. Eu estou sendo descredenciado entre os economistas, entre os... Como é que pode? Ele não fez os trabalhos que devia ter feito, de restrição, etc., e eu estou respeitando a democracia brasileira, dizendo o seguinte, olha, a economia não tem a última palavra. A economia luta até o final pelo que é correto tecnicamente. Agora, se a saúde do povo e a erradicação da fome e o aumento do auxílio para 400 for mais importante, eu tenho duas medidas possíveis para fazer. E eu avalio sempre. A primeira medida é dizer o seguinte, eu vou sair, porque estão desrespeitando os princípios de uma economia liberal, que quer fazer os ajustes fiscais, etc. A segunda é o seguinte, eu acho que a política, a sensibilidade política prevalece e não violenta a arquitetura fiscal. A arquitetura fiscal é o seguinte, o déficit foi para 10,5, voltou para 1 e ia ser 0. Em vez de 1 para 0, fica em 1. Por quê? Porque o povo brasileiro estava com fome e a política resolveu empurrar um pouco mais a fronteira fiscal. É isso que eu me limito a fazer. É só isso que eu me limito a fazer. E eu peço justamente a compreensão dos senhores, porque a coisa mais difícil que tem é enquanto você está lutando contra o inimigo externo, que é a pandemia, em que muitos de vocês lutaram juntos contra esse inimigo externo, você ser apedrejado por trás. Eu sempre pedi o seguinte, não subam em cadáveres para fazer política. Quando a guerra acabar, acertem as contas. Mas quando a guerra acabar, não durante o combate. Não pode ter brasileiro contra brasileiro enquanto a gente estava lutando contra a pandemia. Então, eu peço essa compreensão, as respostas estão todas, os números estão todos disponíveis para as instâncias pertinentes. Agora, os senhores têm que ver também, tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores, falar, olha, como os senhores são legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. E aí você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser, entendeu? Eu abri tudo para a instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar, senhores, manda, olha aqui, mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado Kim, que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disserem o seguinte, olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Obrigado, ministro.